todos. Vamos começar por fazer a primeira coisa, que vai ser, vamos então orar. E podemos então ficar sentados enquanto oramos. Te agradecemos, Senhor, por mais um dia que destes, porque de facto tens sido sempre connosco e ajuda-nos a nós todos os dias a aprendermos e conhecermos mais de Ti através da Tua Palavra, e ajuda-nos a aplicar aquilo que nós vamos aprendendo através dela nas nossas vidas, e continuas a renovar as nossas mentes para também não só estarmos em paz, mas também podermos fazer a Tua vontade e conhecê-la cada vez mais. E te agradecemos porque tens sempre cuidado de nós. Continua a cuidar-nos também no resto deste dia. Tudo isso pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Então, irmãos, eu iria pedir a todos vamos começar por ler a Palavra de Deus, num livro que já ouvimos, já vimos no passado, nos estudos do voo sobre a Bíblia, que é o livro de Ezequiel. No livro de Ezequiel, no capítulo 14 e no verso 14... Livro de Ezequiel, fica ali a seguir a Isaías e Jeremias, os chamados grandes profetas, por terem, como já ouvimos, escrito grandes livros, em termos de quantidade e qualidade também. E então esta passagem, no livro de Ezequiel, no capítulo 14 e versículo 14, diz o seguinte, que nós já ouvimos algumas vezes. Ainda que estivessem no meio dela estes três homens, e ele depois passa a citar Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor. Então, irmãos, nós vemos aqui na Palavra de Deus o Senhor a dizer que estes três homens estivessem no meio, aqui neste caso, do povo, e ele cita Ezequiel, dizendo que o Senhor diz que estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela justiça deles, mesmo que se eles tivessem alguma justiça, a única coisa que poderiam fazer era livrar apenas a sua alma. E hoje o que eu queria falar-vos é de facto disto, de justiça. Mais do que de justiça, é na condição que nós hoje estamos perante e aos olhos de Deus, e é essa condição que nós não exercemos na nossa vida, que é a justiça, o sermos justos. Reparem que a justiça destes três homens, de alguma forma, ainda que má fosse, ela foi reconhecida. Deus, de facto, a reconheceu de alguma forma, mas ele diz que a justiça deles apenas livraria de um tempo de julgamento terreno de Deus sobre Israel. E só os livraria a eles, não poderia livrar mais ninguém. Eles não podiam fazer nada pelos outros. Talvez pudessem fazer algo quanto a eles, e quando nós analisamos e estudamos a história de cada um deles, percebemos que ainda assim eles não eram justos neles mesmos, mas pelo contrário, ainda assim nós vemos que a justiça deles só os poderia livrar a eles e não podia fazer nada com os outros. E a questão que deixa em relação a isto e o julgamento espiritual e eterno? Porque de facto estes, de alguma forma, poderiam livrar-se do julgamento de Deus sobre o povo de Israel. Ou, neste caso, sobre a condição em que tiveram. No caso de Noé não havia Israel, mas ele e a família dele ficaram livres. Deus salvou-os. E, de alguma forma, a justiça de Deus não foi exercida sobre eles. Mas, e quanto à alma deles? E quanto à nossa? É a nossa questão. Porque, reparem, irmãos, que aos olhos de Deus, apesar de Deus ter chamado estes três homens, de alguma forma, justos, e dizer que a justiça deles só poderia, eventualmente, livrar as almas deles, o que é que podemos dizer contra nós? Porque a única coisa que a Palavra de Deus diz, em pelo menos duas passagens, existem muitos mais, mas uma delas que eu vou citar e que nós conhecemos, que é a passagem do livro de Isaías, no capítulo 64 e versículo 6, em que o Senhor, através de Isaías, ele diz: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças, notem, como o trapo de imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas, como um vento, nos arrebatam. Reparem que aqui
o Senhor, através de Isaías, diz que as nossas justiças são como trapo de imundícia, mais do que aqueles trapos que eram usados eventualmente para tapar feridas ou o que fosse. As nossas obras de justiça valeriam ainda menos do que isso. E é por isso que Paulo eventualmente até conhecendo esta passagem, ele escreve aos Romanos, e citando o capítulo 13, versículo 10, ele diz como está escrito. E como está escrito, que nós sabemos através de Isaías, entre outras passagens, ele diz, não há um justo, nenhum sequer. Em Salmos também é citado. E é aqui que nós vemos a nossa condição, que nós, e é interessante quando nós chegarmos a algumas passagens mais à frente, nós vermos este contraste, que é nós, de alguma forma, nós não somos justos em nós mesmos, não há nenhuma justiça em nós, nós não podemos dizer que podemos ou que fazemos algo justamente, muito pelo contrário. Ainda que o Senhor Jesus Cristo tenha dito, vocês sendo maus podem dar coisas boas, ou sabeis dar coisas boas, a verdade é que não há nenhuma justiça, nenhuma retidão em cada um de nós. A única coisa que nós vemos na Palavra de Deus, irmãos, é que apenas a justiça do Senhor Jesus Cristo é que conta. E há várias passagens que mostram isto. Uma delas que podemos abrir e que se calhar vamos até manter é na Epístola de Paulo aos Romanos, em que ele muitas vezes faz este contraste da justiça, e eu gosto desta epístola. É uma epístola, uma carta muito complexa, ele ensina coisas muito profundas, e acreditem que através do que ele ensina acerca da justiça, nesta epístola, pouco vamos conseguir falar hoje, porque ele tem tanta coisa para nos ensinar e temos tanto a aprender. E a partir do versículo 3, peço desculpa, no capítulo 3 e no versículo 24, uma das passagens que nós já conhecemos, certamente, cada um de nós. E esta passagem diz o que normalmente nós já conhecemos, a partir do versículo 23, que diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Notem, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Reparem que aqui a passagem mostra-nos claramente que nós estamos separados de Deus, nós não temos acesso à glória de Deus única e exclusivamente por causa do nosso pecado. Porque é o pecado que, de facto, nos tira a credibilidade, nos tira a forma de nós podermos dizer que somos retos ou que temos direito a ter acesso a Deus, e o pecado faz isso nas nossas vidas. Vemos que é uma natureza que nós temos em nós, sabemos e vemos pela palavra de Deus que esta natureza é o que nos faz pecar, não é o facto de termos pecado que nos torna pecadores, é o contrário. Nós somos a árvore que é em pecado, que a única coisa que sabemos produzir é pecado e mais pecado, e vemos que isto é o que nos descredibiliza a nós estarmos na glória de Deus. Mas a passagem a seguir, que é a passagem que mostra, que diz que nós, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo. Notem que nestas duas passagens o apóstolo mostra que o que vos tira a credibilidade de estarem perante Deus ou de terem acesso à glória de Deus é o vosso pecado, mas o que vos vai tornar justos, porque justificados, e notem que a palavra justificados aqui no grego é uma palavra, uma das palavras uma das traduções que temos em latim. A palavra justificação é a palavra justos mais a palavra facere, que quer dizer tornar justos. E então quando nós lemos esta passagem, sendo justificados, quer dizer sendo tornados justos, gratuitamente, não há aqui nada que podemos pagar, pela sua graça, ou seja, Deus oferece-nos tornar-nos justos de forma gratuita e de forma sem nós merecermos de alguma forma. E ele diz pela redenção que há em Cristo Jesus. E vemos que isto é o Senhor que, de facto, nos dá este acesso a Ele, e podemos ter acesso à glória de Deus não é por causa do nosso pecado, mas é porque Ele nos tornou justos. É porque Ele nos mostra que nós podemos ser justificados, podemos ser vistos como justos aos seus olhos. A passagem a seguir, que é no capítulo 5, e no capítulo 5 e versículo 1, Paulo, este capítulo é muito utilizado, e se lerem daqui ao versículo 8,
Paulo faz uma explicação em 3 capítulos do que é nós sermos justificados e como é que é nós vivermos como justos. Ou seja, Paulo começa por dizer: tendo sido, pois, vocês e nós justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Notem, a nossa justificação é pelo Senhor Jesus Cristo e o nosso acesso a ela é por meio da fé. É o nós colocarmos a nossa confiança no Senhor Jesus Cristo. E ao nós colocarmos a nossa fé nele e ao nós confiarmos nele, nós vamos então ser tornados justos. E vemos que isto nunca é através de nós, mas é sempre por ele. E é por isso que a Bíblia também no versículo 9, se continuarmos a ler, ele diz: logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Há outra passagem também, um bocadinho mais à frente, ainda falando acerca da justificação, no versículo 19, o Paulo continua a dizer: porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Ou seja, nós vemos então neste capítulo Paulo a fazer uma grande justificação e a explicar de várias formas como é que nós somos feitos justos. E que de facto nós somos justificados pelo Senhor Jesus Cristo, é pela fé que nós recebemos esta justificação, confiando e colocando a total confiança no Senhor Jesus Cristo, e por causa disto, porque Ele foi obediente e obediente até ao fim, e nós confiando nele, nós então herdamos esta justiça dele, e nós ao herdarmos a sua justiça, vamos então ser salvos da ira de Deus, que pode e que poderia cair em cima de nós. E então, irmãos, nós vemos que a Bíblia, nestas passagens, ele mostra várias vezes como é que nós fomos justificados, e a questão que eu queria deixar é que como é que nós vivemos hoje, e esta é a questão que queria ser, porque nós, aos olhos de Deus, nós somos vistos como homens e mulheres justos, nós somos justos, e o mais interessante nisto é que a palavra de Deus, ao dizer que não há um justo, nenhum sequer, em Romanos 3:10, nós temos este paradoxo que é, como é que nós, sendo injustos, somos vistos perante Deus como pessoas justas, e como é que nós vamos viver perante todo esse título que Deus nos dá. Porque nós conhecemos que, e há vários ditados, e já conhecemos que a esposa de César não cabe apenas ser imperatriz, ela tem de agir como tal. E o mesmo é para nós. Deus olha-nos como justos. E se Deus vê-nos como justos, nós também temos de agir como tal. Cabe a nós agirmos como tal e exercermos essa justiça que Deus vê em nós. Porque justiça, irmãos, como nós sabemos, o significado justo é muito complexo, envolve muita coisa. E é interessante porque a palavra de Deus ensina-nos em várias passagens. Por exemplo, se lermos o livro de Provérbios, lá é falado, o Senhor fala lá várias vezes através de Salomão de como é que vive o justo, o que é que o justo vive, como é que ele vive, o que é que ele faz, como é que ele age, como é que ele é. E é interessante que nós temos na palavra de Deus algo que antigamente não tinham, porque em Isaías, quando fala da justiça deles, e quando Ezequiel fala da justiça de Noé, de Daniel e de Jó, fala da justiça deles, que simplesmente só poderia livrar a eles, mas nós hoje, o título que nós temos em Cristo Jesus, torna-nos muito mais justos do que Daniel, Noé e Jó alguma vez poderiam ser. E é interessante que nós somos vistos perante Deus como totalmente justificados, como tornados justos, mas nós muitas vezes não temos vivido como tal. E a questão é como é que nós, que análise e que avaliação estamos a fazer às nossas vidas para correspondermos às expectativas do Senhor. Porque, de facto, o Senhor tornou-nos justos e Ele também espera que nós tenhamos essa maturidade de agirmos como tal. Há uma outra passagem que queria que podemos ler, que é 1 aos Coríntios, no capítulo 6, e versículos 10 a 11. Nós, o contexto desta passagem também, certamente, que os irmãos já conhecem melhor do que eu, porque esta passagem sabemos que os coríntios já tinham vários conflitos entre eles, muitos problemas, e Paulo, começando no versículo 1, ele diz: ousa algum de vós
tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? E ele depois continua, e podemos dizer que Paulo aqui está a corrigi-los de forma severa, porque ele depois no versículo 2 diz: não sabeis vós que os santos, ou seja, que eles como santos e nós como santos, hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventuras indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiveres negócios em juízo pertencentes a esta vida, pondes para julgá-los os que são de menos estima na igreja, para vos envergonhar, o digo: não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um, que possa julgar entre os irmãos, mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isto perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas, terdes conflitos, uns contra os outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano. Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. Mas notem agora uma das partes importantes. Mas haveis sido lavados, haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Notem que Paulo, aqui, ele é interessante porque ele troca aqui um bocado as coisas, porque ele acaba por dizer que vocês foram justificados, e se vocês agora são considerados justos, vocês têm de agir como tal. E mesmo quando há conflitos entre vós, tem de haver alguém que vá exercer essa justiça, agir de forma reta perante os irmãos, que vá resolver estes conflitos. E é interessante ele começar a repreendê-los e depois dizer: vocês têm sido assim, têm-se comportado mal, mas notem, vocês foram justificados. Vocês hoje, aos olhos de Deus, além de terem sido lavados, foram santificados, foram justificados. E por causa disto, vocês estão habilitados a, de facto, a exercer a justiça, mesmo quando existe alguma injustiça entre vós. É por isso que ele diz: já é uma falta entre vós haver problemas, haver conflitos, quanto mais todo o resto. E o mesmo é perante nós, irmãos, porque o apóstolo Paulo enfatiza aqui: vocês não sabem que vocês vão julgar o mundo, que até os anjos vocês vão julgar. Então, se nós, como justos, vamos até julgar o mundo e vamos julgar os anjos, porque é que nós hoje não vivemos como tal? Deus deu-nos um título que nós não merecemos, deu-nos um título ainda, e nós, aos olhos de Deus, somos até considerados mais do que Noé, Daniel e Jó eram na altura deles. Nós temos um título que é ainda mais elevado do que eles, temos acesso à glória de Deus que eles não tinham, somos considerados como pessoas retas, como pessoas corretas, como pessoas firmes, como pessoas que fazem a coisa da forma correta, como pessoas que agimos conforme a razão, que somos imparciais. Deus olha para nós e vê todas estas características em nós, porque Ele justificou-nos em Cristo. E Ele diz: por causa disto, porque vocês agora são tornados justos, foram justificados, vocês agora estamos até habilitados a julgar o mundo e ainda mais, a julgar até mesmo os anjos, que é algo que para nós vai para fora da nossa mente. Como é que nós, pessoas injustas, como é que eu, Dário Botas, injusto, sou considerado justo aos olhos de Deus, e Deus vai dizer: não, tu agora és justo e estás habilitado a julgar o mundo e a julgar os anjos. E é isto, irmãos, que quero deixar nas nossas mentes hoje, que é: nós somos considerados justos e nós estamos a agir como tal? Se não estamos, devemos pensar muito bem nisso e começar a ler a palavra de Deus, porque a justiça e o ser justo tem muita coisa que se lhe diga. Há uma passagem que eu queria fazer uma comparação, porque esta passagem e a palavra grega que Paulo utiliza no versículo 19 do capítulo 5 da Epístola aos Romanos, esta palavra feitos justos, irmãos, é a mesma palavra que nós vemos na Epístola de Paulo a Tito, no capítulo 1 e versículo 5. Versículo 5.
Se nós formos a esta epístola, esta epístola faz de uma relação, quando estive a estudar e a procura de alguns significados de algumas palavras, achei interessante a relação, existe uma pequena relação entre estas duas, que eu espero que consiga perceber, consiga explicar o que é. Notem que Paulo, nesta passagem, ele diz a Tito que por esta causa te deixei em Creta. Tito tinha ficado em Creta e ele explica porquê. Para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam. Ou seja, em Creta, a igreja em Creta já estava a ficar mal e Paulo estava a dizer a Tito para ele lá ficar, para pelo menos o que resta ainda pelo menos ficar em ordem. Eles pelo menos colocarem-se em ordem. Eles estavam a entrar em falta, provavelmente a desviar-se da doutrina que o Senhor tinha dado ao apóstolo Paulo. Estavam-se a desviar em muita coisa. E Tito tinha esta função, deixar as coisas em ordem, pelo menos o que sobrou, deixa em ordem e a partir daí construir através do que o Senhor tinha dado a Paulo. Ele diz para pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam e de cidade em cidade, notem o que ele diz agora, estabelecesses presbíteros como já te mandei. E ele depois diz o que é, aquele que for irrepreensível. O que esta passagem, irmãos, tem em comum com a passagem de Romanos 5,19 é a palavra estabelecer. Porque em Romanos, quando Paulo diz a eles que foram feitos justos, a palavra lá é dito que foram declarados, que nós hoje fomos estabelecidos como justos. Ou seja, Deus colocou em alguém que era injusto, Ele lavou, santificou, justificou e estabeleceu como agora justo. Ele agora é justo. Apesar de nós em nós mesmos não sermos justos, Deus estabeleceu-nos como justos. E a palavra aqui, estabelecer, em Tito, é a mesma, ou seja, eles tinham de declarar anciãos, eles tinham de reconhecer anciãos, porque a palavra é a mesma, o estabelecer. O estabelecer é declarar este indivíduo vai ser ancião ou diácono nesta igreja. E existe uma outra relação entre os dois, que é eles tinham de ser apontados como tal, mas antes um pouco antes disso, deixem-me ver, só aqui nas minhas notas, para saber se eu não me tinha perdido. Pronto, é isso. Só para, antes de prosseguir, só para reafirmar que Deus declarou-nos de facto justos e que Ele colocou-nos como justos, e esta posição que nós temos é a posição que vai ser exercida para nós julgarmos o mundo e os anjos. Da mesma forma que nós apontamos os bispos e diáconos e declaramos, é da mesma forma, mas existe uma razão, que é porque é que nós declaramos bispos e diáconos e porque é que Deus nos declarou a nós como justos. A relação aqui já é ligeiramente diferente, mas o que eu quero aqui enfatizar é o porquê dos presbíteros e dos diáconos serem estabelecidos como tal. E a palavra eles são estabelecidos como tal por causa do que é dito no versículo 6. Porque ele no versículo 6, ele diz, aquele que for. Ok? Ou seja, os diáconos e os bispos eram reconhecidos como tal porque eles eram alguma coisa. Porque eles tinham características que os habilitavam a ser como tal. Ok? Aqui é diferente, a relação é ligeiramente diferente porque nós só somos justos por causa do Senhor Jesus Cristo, não é em nós mesmos, e nós temos acesso à posição que Deus nos dá e temos as funções de justos que Deus também nos responsabiliza e que nós temos isso só por causa do Senhor Jesus Cristo, mas isso não quer dizer que nós não tenhamos de ser justos, ok? Os diáconos e bispos, de facto, eles eram conhecidos como tal porque eles tinham de ser. E o ser aqui, a palavra aqui que Paulo utiliza como aquele que for, aqui o ser é no infinitivo. Porque se forem estudar um pouco mais esta palavra, vão perceber que a palavra quer dizer que eles têm de ser isto continuamente. Ou seja, eles nunca podem deixar estas características. E ele diz o que é? Ele diz que não podem, que eles têm de ser irrepreensíveis, mas é continuamente. Têm de ser maridos de uma mulher continuamente. Têm de ter filhos fiéis continuamente.
não podem ser acusados de dissolução nem desobedientes. E ele depois diz, porque é necessário, porque é preciso que o bispo seja irrepreensível como mordomo da casa de Deus. Não pode ser soberbo, nem irancudo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso, nem torpe ganância, dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com essa doutrina como para convencer os contradizentes. É muita coisa, não é? Porque se nós começarmos a olhar para estas características e começarmos a comparar com anciãos e diáconos em qualquer igreja, temos anciãos e diáconos aqui, mas se formos olhar para os outros, vamos ver que cada um deles não vão ter estas características todas, mas pelo facto de eles terem sido reconhecidos como tal, não quer dizer que eles não tenham de manter isto tudo. Têm de procurar sempre fazer isto. Mas a relação que eu quero fazer é a mesma relação para o justo. Porque o justo, apesar de nós termos sido declarados justos por Jesus Cristo, não quer dizer que nós não tenhamos de viver como tal. Nós temos de viver como tal, assim como os bispos e diáconos têm de viver conforme estas características. E é interessante porque o apóstolo Paulo, eu acho interessante porque Tito foi uma das últimas cartas que ele escreveu e Romanos foi sensivelmente ali mais ou menos a meio. E é interessante que Paulo, de Romanos, ele utiliza 3 capítulos para enfatizar e para explicar e, de certa forma, argumentar que nós agora somos justos e temos de viver como tal. E ele utiliza 3 capítulos para descrever. E eu queria dizer, só citar algumas características de como Paulo, de várias formas diferentes, ele tenta afirmar que nós temos de viver como tal. Uma das coisas que ele começa por dizer, no início do capítulo 5, é que ele diz que a justificação, e várias vezes ele vai afirmando isto, que a justificação é exclusivamente obtida através de Cristo. Nós só somos justificados por Jesus Cristo. E ele vai dizendo isto várias vezes. Ele também mostra várias vezes que nós, lá porque somos justificados, lá porque agora somos considerados justos, não quer dizer que nós temos de continuar a viver como injustos, ok? Porque ele mostra isto através de Romanos 6, porque em Romanos, no capítulo 6, Paulo, ao mostrar que agora os romanos e nós somos considerados justos, ele, no capítulo 6, começa a tentar defender a posição que é, lá porque agora nós estamos debaixo da graça de Deus, não quer dizer que podemos viver dissolutamente por causa disso. Porque ele diz, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde, porque ele diz, um bocadinho antes, ele diz, onde o pecado abundou, superabundou a graça. E nota que ele diz isto após dizer que nós fomos estabelecidos como justos. Ele diz no versículo 19, no versículo 20, ele diz que onde o pecado abundou, superabundou a graça. E ele no versículo 6 então começa a argumentar lá porque estamos debaixo da graça e lá porque a graça de Deus superabunda mais do que o pecado, não quer dizer que nós vamos continuar a viver como injustos. Muito pelo contrário, nós agora estamos numa posição diferente, somos vistos como tal, temos de viver como tal. Ele em Romanos, no capítulo 1, no versículo 17, ele diz que no Senhor Jesus Cristo, nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Nós já conhecemos esta passagem, já ouvimos, o David já citou esta passagem quando esteve a falar de Abacuque, que Paulo, quando disse o justo viverá da fé, estava a citar Abacuque 2.4, em que o Senhor diz em Abacuque 2.4, eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas depois diz, mas o justo, pela sua fé, viverá. Notem que o justo, uma característica que ele tem, é que ele vive continuamente da fé. O justo viverá da fé. É pela fé que nós vivemos, mas não é uma fé qualquer, porque há muita gente que tem fé em muita coisa. Eu tenho fé que este púlpito aqui não vai cair porque está ali preso, mas nunca se sabe. Mas é uma fé que é vã, não é? Porque ele pode cair de alguma forma e até aqui o púlpito e toda a área que está montada pode cair.
Mas se a minha fé é nisto, ela é uma fé pobre. A fé tem de ser na pessoa correta, tem de ser no sítio que é correto. Não é uma mera fé em qualquer coisa. O justo, quando vemos que o justo viverá da fé, a fé é no Senhor Jesus Cristo, porque é através dele que nós somos considerados justos. Em Romanos 6,10, Paulo enfatiza que nós, agora que somos considerados justos e que nós vivemos da fé, nós também vivemos para Deus. É para Deus, é para Ele quem nós vivemos. Nós não vivemos simplesmente por viver, só por dar cá aquela palha. É simplesmente viver para Deus. Não é dissolutamente, não é vivermos para nós, não é viver para os outros, é viver para Deus. E é aí que vamos ser capacitados a fazer o resto. Uma outra característica que Paulo dá acerca dos justos é que nós hoje somos servos da justiça. Paulo diz que nós somos servos da justiça. Se não me engano, um bocadinho mais à frente, versículo 11, deixem-me ver. Eu por acaso não citei esta passagem, mas depois se alguém encontrar, digam-me qual é que é o versículo, que é no capítulo 6. Versículo 18, que diz: libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Nós agora não somos só justos e não somos só servos de Deus, mas nós somos servos da justiça. Temos de agir como tal. Servimos à justiça para a santificação. Se continuarem a ler, Paulo enfatiza e mostra isto. Nós servimos ao Senhor com vontade, porque no capítulo 7, Paulo fala desta luta que nós temos entre a nossa natureza pecaminosa e a nossa nova natureza, e qual é que nós devemos escolher servir. E a que nós devemos escolher servir é servir com vontade ao Senhor, porque ele diz, no final do capítulo 7, no versículo 25, ele diz: dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, porque ele diz agora: assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo à lei de Deus, mas com a carne, à lei do pecado. É com entendimento que nós devemos servir ao Senhor. É com entendimento que nós devemos então servir, viver para Ele. É com entendimento que nós devemos servir à justiça. Não é com ignorância, não é com desconhecimento, muito pelo contrário, é nós estudarmos cada vez mais a Palavra de Deus, procurarmos conhecer mais a Deus através da Sua Palavra, que nos vai possibilitar a nós servirmos com entendimento e a nós sermos servos da justiça também com entendimento, porque ninguém vai julgar uma situação se não tiver entendimento. Eu não vou colocar o Timóteo a julgar o que é que seja, a julgar se é bom fazer o jantar às X horas, ou se é o almoço às X horas, ou o que é que nós devemos, que decisão é que vamos tomar, que carro é que nós vamos comprar, ou que trabalho é que vamos fazer. Não é ele que nós vamos colocar a decisão de julgar o que é que se vai fazer ou não. Porquê? Porque ele não tem entendimento. Então, nós devemos procurar ter mais entendimento para também estarmos mais habilitados a servir com justiça. Outra característica que o apóstolo Paulo também dá para tentar justificar e colocar os fundamentos para nós vivermos como justos, ele diz que é andar segundo o Espírito, porque no capítulo 8 e no versículo 1, ele diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. É segundo o Espírito que nós devemos andar, porque também é o Espírito que habita em nós. O Espírito de Deus, Ele agora habita em nós, nós somos a morada do Espírito, e uma das coisas que nós percebemos é que se nós somos a morada do Espírito, então nós já não somos nós mesmos. E nós ainda hoje tentamos justificar que o corpo é meu e que porque o corpo é meu eu tenho de agir de alguma forma. Não é isso que o Senhor mostra. O Senhor mostra que nós somos a morada de Deus. Por exemplo, a casa que eu comprei é a minha casa. Eu faço da minha casa o que eu quiser. Não é o Márcio, não é o Eloy, não é o José ou o irmão Carlos que vão fazer o que querem da minha casa. Não, a casa é minha, eu é que sou o dono dela e faço dela o que eu quiser. E aqui é a mesma coisa. Se nós somos do Espírito, se o Espírito habita em nós, e se nós somos a casa do Espírito, é o Espírito que tem de tomar as decisões ao longo da nossa vida. Ou seja, nós devemos procurar sempre, em cada decisão que vamos tomar, estarmos alinhados com a vontade de Deus. É isto, Senhor, que Tu queres que eu faça? Ou devo fazer isto ou não? Temos
estar sempre em constante comunicação com Deus, e essa comunicação só vem através do estudo da Bíblia, através da oração e também comunicando uns com os outros, porque também vamos encontrando sabedoria na igreja. E é interessante porque o Senhor vê a igreja como também este pilar e vê a igreja como sábia também. Ou seja, todas as decisões que nós devemos tomar, e às vezes não sabemos que decisão tomar, então coloquemos à igreja, porque a igreja vai ter a sabedoria e Deus deu à igreja para dar essa responsabilidade de também dar-nos a sabedoria e nós conseguimos agir de forma justa. Sabemos também que o nosso espírito vive por causa da justiça. Se nós somos servos da justiça e se o justo viverá da fé, então o nosso espírito vive também por causa da justiça de Deus. E por fim, nós que fomos justificados por Cristo, e é esta característica, acho que é das mais interessantes, porque a palavra de Deus aqui, eu estou a tentar procurar a passagem, eu cometi uma falha porque eu não citei qual é a passagem, porque é a passagem no capítulo 8, em que o apóstolo Paulo diz que nós que fomos justificados por Cristo, nós somos glorificados com Cristo. A passagem diz sensivelmente isto. É versículo 17, se não me engano. Pode ser o versículo 17. Que diz, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Notem que nós, de facto, e para terminar, nós só somos, além de sermos justificados por Cristo, é interessante porque nós somos glorificados em Cristo. E é por Ele que nós podemos aceder à glória de Deus e podemos ser também glorificados por Ele também. Entre outras coisas, irmãos, o apóstolo Paulo, e nós vemos que a vontade de Deus é que, de facto, não é só nós sermos justificados, porque o desejo dele é que cada um que aqui está perceba a condição em que está, perceba que, de facto, é um pecador, perceba que, de facto, as melhores obras de justiça que pode fazer para Deus é considerado como trapos de imundícia, como algo que é para deitar fora e queimar, mas que nós podemos ser considerados totalmente justos, podemos ser considerados justos ainda mais do que Jó, Noé e Daniel eram considerados, e que isso é única e exclusivamente pela graça de Deus, através do Senhor Jesus Cristo. E é por Ele que nós somos justificados e somos considerados justos, mas devemos pensar, irmãos, será que nós também estamos a agir como tal? Que o Senhor nos ajude, a nós principalmente através da palavra estudarmos, porque é interessante que o justo nunca... E se nós vermos e se estudarem em Provérbios, é interessante Salomão mostrar várias vezes que o justo nunca perdia, o justo raramente perde alguma coisa. Além do justo ter considerado alguém de destaque, não por ele mesmo, mas por causa do Senhor, o justo também era abençoado em várias situações. E era alguém a quem iam procurar para conselhos e tudo mais. E às vezes nós colocamos as questões, porque é que nada corre bem na minha vida, porque é que eu só tomo más decisões. Não será porque nós, que somos considerados justos, não estamos a viver como justos? Que o Senhor nos ajude, irmãos, e possamos estudar a sua palavra e viver conforme as expectativas, porque o Senhor, de facto, espera muito de nós e que seja a nossa responsabilidade, então, a nós abraçarmos este título que Deus nos deu e vivemos como tal. Que o Senhor nos abençoe.